Olá, meu nome é William, sou professor do Inatel e eu coordeno o projeto PDI do XG Mobile referente a metasuperfícies reconfiguráveis. Nessa apresentação vou mostrar para vocês os objetivos e as motivações do projeto. Além disso, vou mostrar também algumas imagens referentes a alguns dos experimentos realizados e ilustrar alguns dos potenciais cenários que a gente pode aplicar essas metasuperfícies no contexto de redes 5G e 6G. Por fim, mostrarei alguns dos próximos passos a serem realizados no âmbito do projeto. O objetivo desse projeto é investigar o uso das metasuperfícies flexíveis e reconfiguráveis no contexto de superfícies inteligentes reconfiguráveis, as RIs, para as comunicações móveis com as novas técnicas de reconfiguração, foco em específico no design, otimização e a sua integração nos sistemas operacionais. Esse projeto é motivado pelo potencial revolucionário das metasuperfícies, nesse contexto das comunicações móveis 5G e 6G, que oferece uma alternativa para os desafios enfrentados nos sistemas atuais e nos futuros sistemas. Ao aproveitar as propriedades únicas dessas metasuperfícies, é possível superar limitações como congestionamento espectral, interferência de sinais e a eficiência espectral como soluções inovadoras. Então esse é o nosso setup experimental. Nós primeiro usamos o protótipo Square Ring Resonator, que funciona na frequência de 3,5 GHz. E o setup experimental ele funciona da seguinte maneira. Nós temos então duas antenas idênticas, direcionadas uma de frente para a outra, a uma distância suficiente para que operem em campo distante. E exatamente no centro dessa distância nós colocamos então o protótipo, que seria uma metasuperfície em que os elementos condutores têm o formato de anel quadrado. O protótipo fabricado ele é baseado no substrato de celulose, no qual é depositada uma solução de Mexine, que funciona como uma tinta metálica. A combinação desses materiais gera uma ressonância próxima a 3,5 GHz. Ao redor da metasuperfície, nós colocamos um painel absorvedor para evitar reflexões indesejadas. As antenas então são conectadas nesse VNA, um analisador de redes vetoriais, que consegue emitir e receber as ondas eletromagnéticas através das duas antenas. Com o auxílio de um notebook, nós duplicamos a tela do VNA para conseguir fazer as análises do espectro eletromagnético a uma distância suficiente para não gerar interferências nas medições. Esta imagem mostra a resposta eletromagnética do coeficiente de transmissão das ondas eletromagnéticas passando pela metasuperfície. Como podemos ver, há uma forte ressonância próxima a 3,5 GHz. O segundo protótipo seguiu o mesmo setup experimental, onde na verdade agora o protótipo ele ressoa em 6 GHz. O protótipo em 6 GHz ele é similar ao protótipo anterior, porém com as células unitárias com o mesmo formato de anel quadrado reduzidas para ressoar numa frequência mais alta. Nessa imagem conseguimos ver entre as frequências de 1 GHz e 10 GHz, nós vemos a ressonância em 6 GHz com uma forte acoplamento de em torno de menos 8,6 dB. Essas imagens mostram o terceiro experimento, onde trata-se de uma metasuperfície baseada em anéis resonadores fendidos, o Split Ring Resonator, usando as antenas na polarização vertical. Como podemos ver nessas imagens, a orientação da antena emite uma onda com a polarização vertical. E junto com a orientação da metasuperfície acoplada ao painel absorvedor, isso gera um acoplamento de uma onda com uma frequência distinta. Como podemos ver nesse detalhe, a orientação da fenda desse anel ressonador cria uma ressonância numa frequência mais alta. Na tela do VNA, podemos ver que essa ressonância atinge uma frequência acima de 15 GHz. Como podemos ver no detalhe da tela do notebook, essa ressonância atinge um forte acoplamento de aproximadamente menos 8 dB. O quarto experimento ele segue usando o mesmo protótipo, porém utilizando as antenas na polarização horizontal. Essa combinação dessa nova polarização com a mesma orientação do anel ressonador fendido acoplado ao painel absorvedor, nós podemos então gerar ressonâncias em outras frequências, mudando apenas essa polarização. Entre as frequências de 2 GHz e 11 GHz, nós conseguimos ver evidentemente a ressonância próxima a 6 GHz
com uma força de acoplamento de aproximadamente de menos 2 dB. O quinto protótipo, ele é uma metasuperfície baseada em Cruz de Jerusalém e ele também é baseado nas mesmas materiais aplicados nos protótipos anteriores. Então, novamente, nós conseguimos ver a antena transmissora emitindo ondas eletromagnéticas através da metasuperfície, no qual a antena receptora recebe e mede o coeficiente de transmissão pelo VNA. No detalhe, podemos ver então a metasuperfície acoplada à parede absorvedora, com as células unitárias formando Cruz de Jerusalém. Devido ao formato da célula unitária, nós conseguimos ver uma ressonância com uma banda mais larga. No detalhe da tela do notebook, nós podemos ver que na faixa entre 3 GHz e 12 GHz, nós temos essa ressonância em banda larga, com um acoplamento de um pouco mais de menos 3 dB. Apesar dos bons resultados obtidos, nota-se que há maneiras de aprimorar as ressonâncias usando metasuperfícies flexíveis. Para isso, o material condutor, o MXene, deve apresentar melhores valores de condutividade se usar melhores técnicas para sua sintetização. Como observado nessa imagem, podemos usar simulações eletromagnéticas assumindo diferentes valores para o MXene. Primeiro, notamos uma boa comparação entre a curva medida, em vermelho, com a curva da simulação do valor calculado para o MXene, na cor laranja. Se aumentarmos a condutividade da solução, percebemos melhores ressonâncias, com valores aproximados em até menos 50 dB, como visto na curva roxa. Concluímos que futuros trabalhos devem ser desenvolvidos com esses materiais para serem aplicados em metasuperfícies flexíveis aprimoradas. Por fim, o último protótipo, ele também é baseado em anéis ressonadores quadrados, porém para atuar em ondas milimétricas, acima de 30 GHz. Como podemos ver nessas imagens, por usar uma frequência muito alta, o tamanho das células unitárias são muito pequenas. O setup experimental também decorreu-se da mesma maneira, onde nós também usamos um VNA para fazer a transmissão e recepção de ondas eletromagnéticas que passam pela metasuperfície. Essa imagem ilustra então a metasuperfície para ondas milimétricas acoplada na parede absorvedora do setup experimental. E como podemos ver, esse tipo de setup experimental também produziu uma resposta eletromagnética com o coeficiente de transmissão mínimo próximo de 30 GHz. Essas metasuperfícies podem ser usadas em novas tecnologias que podem ser aplicadas em vários setores das telecomunicações, o que inclui cenários como comunicação veicular, internet das coisas e transferência de energia sem fio, além de computação de borda e nas indústrias 4.0. Para o usuário final, as metasuperfícies também podem ser empregadas em sistemas RIS. Nessa imagem, em sistemas Star RIS, onde a gente pode aplicar metasuperfície para transmitir ou refletir sinais eletromagnéticos em diferentes regiões do espaço, com finalidade para ultrapassar os limites impostos pelo ambiente. Além disso, as metasuperfícies, principalmente as flexíveis, têm o potencial de serem aplicadas em comunicações a curta distância, como em redes de área corporal. Aqui temos alguns exemplos de monitoramento de pulso cardíaco, monitoramento através de sensores implantados, além de comunicações ápticas, que permite o usuário interagir com ambientes virtuais ou até mesmo interagir remotamente e transmitir sensações táteis. Como próximos passos, nós estamos agora finalizando uma modelagem 3D para a fabricação de uma metasuperfície, em que nós conseguimos dinamicamente reconfigurar o padrão de radiação de uma antena através de diodos PIN, que são acoplados nessa placa. Muito obrigado pela atenção.